de acordo com as propriedades dos logaritmos, assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Bom, sabemos que em questões de matemática, normalmente o que acontece na Unirv, cada item é uma questão independente, não é que nem em física, que normalmente a resolução de um item ajuda em outro, ou até outros dois, ou até os outros três. É muito difícil em matemática itens estarem interligados, que é o que vai acontecer, acho que nas duas questões da aula de hoje. Vamos lá. Item A, seja a função real f definida por f de x igual a 2 elevado a 1 mais x mais 2 elevado a 1 menos x, podemos afirmar que o f de log de 2 menos raiz de 3 na base 2 é igual a 8. Bom, acho que esse item é o mais difícil da aula, tá? Então presta atenção, depois acho que vai descendo devagarzinho a ladeira aí da dificuldade. E eu vou quebrar em etapas para ficar mais claro. E foi o que eu fiz também quando eu estava resolvendo. Se o exercício parece muito grande, não sai fazendo uma tacada só. Divide. Então, observe, o que você tem que ver? Primeiro, funções. Né? Apesar de estar no aula de equações, a parte de equações, mas aqui tem um pouco de funções. F disso aqui significa que você vai ter que trocar o x aqui e aqui por tudo isso. Se você trocar agora de uma vez só, dá certo? Dá. Mas fica uma conta grandona, com um expoente gigantesco. Primeiro, então, vou só focar nos expoentes e vou simplificá-los. O primeiro é 1 mais x, tá vendo? Vou fazer ele isoladamente aqui. Vou trocar o x pelo valor que ele quer que eu troque. Log de 2 menos raiz de 3, tudo isso na base 2. Log na base 2. Beleza, o que eu faço com isso? Bom, eu quero aglutinar, eu quero que vire apenas um log. Vocês vão entender melhor o porquê disso na próxima passagem, mas como assim eu ia adivinhar? Não, você não vai ter adivinhar, você vai perceber que você já vai pensar nisso quando você aprender o que tem que aprender esse item, quando você olhar a questão como um todo, você vai pensar nisso. Aqui vai ter um 2 elevado a alguma coisa, e eu quero que essa alguma coisa seja um log na base 2. Por quê? Vamos já explicar aqui essa propriedade. Vou colocar aqui um termo que eu sempre falo. Eu vou dar mais ênfase aqui. Escute o log. Como assim escute o log? Escute o que ele está te falando. Como assim? Log de A na base B. Você lê só isso, né? Mas eu quero que você não leia assim. Eu quero que você leia o que o log está te pedindo. Ele está te pedindo, ó, fulano, fulana, qual é o valor que eu elevo ao B para que ele se transforme no A? É isso que ele está te perguntando. O resultado do log é sempre o valor que se eleva à base para virar o logaritmando, que é o de cima. É sempre o resultado dessa conta, é sempre o valor que você tem que elevar aqui para virar esse. Põe isso na cabeça. Isso resolve tudo? Não, mas ajuda muito? Ajuda. Por exemplo, entender a propriedade que eu vou usar aqui. Então, dá um exemplo para ficar mais claro o que eu falei. Quando eu tenho log de 100 na base 10. Escute o log. Professor Caju, qual é o valor que eu elevo a 10 para que ele se transforme no 100? Ah, claro, caro log, é 2, porque 10 elevado a 2 é 100. Aí vamos pegar outro exemplo. Caju, qual é o valor que eu elevo a 2 para que ele se transforme no 8? Ah, caro log, é 3, porque 2 elevado a 3 é 8. Entenda, tá? Então, observe agora isso aqui. Quando eu tenho A, vou colocar B, que é a base. B de base, lembra mais. Elevado ao log de alguma coisa nessa base B, quanto que dá isso? Aqui está te perguntando, vamos olhar aqui, ó, escute o log. O que esse log está te perguntando? Qual é o valor que eu elevo a B para que ele vire o A? Não é isso? Ou seja, o resultado dessa conta que eu circulei é o valor que eu elevo a B para que ele se transforme no A. E eu estou fazendo B elevado ao valor que eu elevo a B para ele virar o A. Então ele vai virar quem? O A. B elevado a um valor que faz ele virar o A dá igual ao A. Porque log de A na base B é o valor que eu elevo a B para dar A. Então B elevado a isso é A.
Tá? Então não precisa ficar decorando aquela propriedade, ó, quando a base, porque tem muitas. Você pode, quem quiser decorar, tá liberado. Mas se você aprender a escutar o log, escutar o que ele está te perguntando, tem várias propriedades que você vai perceber que você nem vai lembrar mais delas, porque se resolvem com essa simples pergunta. Agora, cuidado. Alunos, estudantes que têm o hábito de achar, pronto, agora achei a solução para todos os problemas de log do universo. Eu nunca mais vou decorar uma propriedade. Eu vou sempre perguntar e vou ser feliz e não tenho que decorar mais nada. Esquece isso. Isso aqui serve para. Se você não aprendeu de primeira assim com o seu professor, não é porque ele foi um péssimo professor e não quis explicar, a mãe é muito mais legal, agora o professor do Instagram explicou e agora se tinha isso, então eu seria mais feliz. Não é isso. Se o professor não te ensinou o macete, é porque é um macete. O macete serve para alguns casos. Se você aprende primeiro o macete, você se apega a ele, vai querer aplicar em tudo e vai errar, porque ele não serve em todos os casos. Então, por isso, escutar o log funciona sempre assim tão bonitinho? Não. É verdade que sempre ele está te perguntando isso? É. Mas sempre isso resolve o problema? Não. Qual é o log de 10 na base 2? Ou melhor, nem, ó, qual é o valor que você eleva a 2 para dar 10? Sei lá, não é potência exata. Ou o log de 2 na base 10? Qual é o valor que você eleva a 10 para dar 2? Quem já decorou sabe que é 0,3, é um número quebrado, né? Mas nem sempre você escutar o que ele está te perguntando resolve. Então, isso que eu estou te ensinando é mais um power-up. Assim. Ele está sempre te perguntando isso, fato. Mas isso sempre resolve? Não. Mas em muitos casos ajuda e você vai ganhar tempo. Beleza? Então, por que eu falei tudo isso? Porque eu vou usar essa propriedade, né? Que é totalmente derivada de você entender o que o log é por si só. E por isso que eu quero juntar isso tudo em um único log para que fique 2 elevado a alguma coisa na base 2, porque aí eu sei que vai dar o quê? Exatamente esse alguma coisa. Percebe? Então, tudo isso eu falei porque eu quero escrever 1 mais x, ou seja, 1 mais log de 2 menos raiz de 3, tudo isso na base 2, como apenas um único log. Como que eu faço para aglutinar esse 1 e jogar aqui para dentro? Ah, e eu vou precisar de uma propriedade que eu acho que aí vale a pena você lembrar. Log de A. Cadê? Você decorou que log, muitos de você ter decorado que log de A vezes B na base C é igual ao log de A na base C mais o log de B na base C. Ou seja, log do produto vira soma de logs, né? E isso vale aqui só por desencargo de consciência, porque eu não vou usar nessa questão. Quando é divisão, log de A dividido por B na base C dá o log de A na base C menos o log de B na base C. Porém, eu quero que você leia ele da direita para a esquerda. Ah, pode, professor? Pode, é uma igualdade. Se isso é igual se o da esquerda é igual ao da direita, o da direita é igual ao da esquerda. Ou seja, soma de logs na mesma base, eu posso aglutinar num log do produto. O que eu quero fazer então? Fazer o 1 virar um log na base 2. Ah, e como que eu vou fazer isso? Simples. O 1 é sempre, se eu quero que seja na base 2, basta eu colocar exatamente o mesmo no valor da base aqui. Isso aqui é 1. Por quê? Porque qual o valor que você eleva a 2 para que ele vire 2? É o próprio 1. 2 elevado a 1 dá 2. Então, sempre que tem 1, você pode transformar. Se tem uma certa base, eu quero a base 2 para poder usar essa propriedade aqui, ó. Então, você escreve 1 como log naquela base que você quer do valor igual à base. Porque sempre vai dar um log de 3 na base 3. Log de 1 milhão na base 1 milhão. Dá 1. Porque o log está sempre te perguntando qual é o valor que você leva a base para virar o logaritmando. Percebeu? Aí agora vai ficar assim, então. E agora, ó, soma de logs na mesma base, eu posso escrever como um único log do produto. Ou seja, vai ficar 2 vezes o 2 menos raiz de 3 na base 2, que vai ser, multifazendo distributivo aqui, ó, 4 menos 2 raiz de 3 na base 2. Então, isso tudo é o 1 mais x. Vamos fazer o 1 menos x de forma mais compacta, já que eu já entendi a ideia geral. Quem quiser dar pause no vídeo e fazer por conta própria, ótima ideia. E depois dá play e checa se acertou.
1 menos agora o x, ó, que é o log de 2 menos a raiz de 3. Tudo isso na base 2. Eu já vou transformar isso aqui em log de 2 na base 2. Ah, eu vou usar essa propriedade sim, ó. Aqui vai ser uma subtração. Menos o log de 2. Tinha esquecido. Falei que não ia usar, vamos sim. Como que eu falei? E aí vai ficar log de 2 dividido, né? Que log da subtração vira subtração de logs na mesma base, vira log da divisão nessa mesma base. Então, é log de 2 dividido por 2 menos a raiz de 3. Tudo isso na base 2. Pronto, guarda aqui. Podia racionalizar isso aqui? Já já eu faço isso. Vamos continuar a letra A aqui. Continuação. Pronto, agora eu vou substituir na função aqui, ó, 2 elevado a 1 mais x. Então, é 2 elevado ao log de 4 menos 2 raiz de 3 na base 2. O que mais? Mais 2 elevado a 1 menos x, que é o log. Agora, isso aqui, ó, eu vou dar uma simplificada nele. Dá uma pausa nessa parte. E aqui embaixo eu vou dar uma simplificada no 2 sobre 2 menos raiz de 3. Eu vou racionalizar. Vai ficar mais bonitinho, ó. Tá vendo o que eu faço? Um dia da próxima você faz o mesmo. Vai ficar uma conta muito grande, faz separadinho a conta, dá uma enxugada naquilo e depois volta. Fica mais fácil. O que que você faz para racionalizar quando tem uma raiz no denominador e tem uma operação de subtração ou soma com outro número? Você pega, inverte o sinal do meio e multiplica em cima e embaixo por esse valor. Por quê? Porque você vai usufruir do produto notável, aquele A menos B vezes A mais B, lembra? Ele vira quadrado primeiro menos quadrado segundo, é o que está aqui. Então, em cima vai ficar 4 mais 2 raiz de 3, né? Fiz distributiva. Embaixo aqui é A menos B vezes A mais B, dá o quadrado primeiro, que é 4, menos o quadrado segundo, que é 3, né? Quadrado de raiz de 3 é 3, que vai dar 1, ó. Então, dividido por 1, não precisa mais escrever o denominador, fica só 4 mais 2 raiz de 3. Então, o log que eu ia pôr aqui, que era 2 sobre 2 raiz de 3, eu vou colocar apenas 4 mais 2 raiz de 3. Ó. Pronto. Vou fazer aqui. Dá uma separadinha aqui para não ficar tão bagunçado assim, só um pouquinho. E vou finalizar aqui, ó. Lembra que eu falei que A elevado a B na base A, eu fiz B elevado a A na base B, né? Quando é igual aqui e aqui dá o próprio A? Porque aqui tu te perguntou qual o valor que eleva a 2 para ele virar 4 menos 2 raiz de 3. E você está levando esse valor ao 2, então vai dar o 4 menos 2 raiz de 3. Porque esse é o valor que você eleva ao 2 para virar 4 menos 2 raiz de 3. Mas aqui também é igual, esqueci de pôr o 2. Quando é igual, fica exatamente só o logaritmando. Então fica mais o 4 mais 2 raiz de 3. Menos 2 raiz de 3 com mais 2 raiz de 3. Corta, vai dar 4 mais 4, 8. E ele afirma que é 8. Muito bem, unive. Afirmação verdadeira. Pronto, essa era a mais difícil da aula, beleza? Aí não quer dizer que as outras vão ser passeio no parque, não. Mas vai ser mais tranquilo, olha só. Sabendo que log de x é igual a log de y é igual a b, log de z é igual a c, podemos afirmar que o resultado de log de x ao cubo, eu sei que quando não tem a base aqui é como se fosse base 10, e aqui também, ó. Log de x ao cubo vezes y dividido por raiz cúbica de z é igual a menos 3a mais b menos 1/3 de c. Então vamos lá, log de x ao cubo vezes y x ao cubo. Para não ficar subindo e descendo a tela, eu vou olhar aqui minha impressão, tá? Da questão. Sobre raiz cúbica de z.
Eu prefiro fazer o Z assim, como eu fiz aqui, ó, em vez de assim, porque assim você faz com pressa, pode me confundir com o 7. Tá? O Y também, eu prefiro assim do que assim, porque se eu faço com pressa, pode confundir com outra coisa. E assim, pelo menos na minha letra, fica mais difícil de confundir. Fica a seu critério, mas vai uma dica aproveitando para dar uma dica para na hora de se escrever com pressa, não se atrapalhar, achar que é um número e era uma letra. O que eu vou usar aqui? Apenas aquelas duas propriedades, que log do produto vira soma de logs e log da divisão vira subtração de logs. Então, ó, observe que o x ao cubo vezes y está sendo dividido pela raiz cúbica de z, divisão. Então, eu posso escrever como log de x ao cubo vezes y menos, que era a divisão, o log de raiz cúbica de z. Tá certo? Tiro aqui embaixo. E aqui é o log do produto. Então, eu posso escrever como log de x ao cubo mais o log de y menos o log. Agora, a raiz cúbica de z, eu vou usar aqui uma propriedade de potenciação, que a gente inclusive vai ver melhor na questão 2 dessa aula, que muitos decoram com uma regrinha, uma frasezinha, né? O que está no sol vai para a sombra, então ele vem aqui para baixo, o denominador é para converter raiz em uma potência com expoente fracionário. E quando não tem nada aqui em cima do z, está implícito que é z elevado a 1. Então, 1 está aqui na sombra, de boa, ele vai para o sol. Não é assim que vocês decoram? O z, raiz cúbica de z elevado a 1, é igual a z elevado a 1 sobre 3. Quem está no sol vai para a sombra, fica embaixo. Quem está na sombra, que está fechadinho, vai para o sol. Cada um tem seu jeito aí, tá? Mas, basicamente, a potência vai para o numerador e o índice vai para o denominador da potência. E agora eu vou usar uma propriedade, vou colocar ela aqui, acho que cabe aqui, ó, aqui embaixo. Ela é bem útil. Alguns chamam de regra do tombo. É o log de A elevado a B na base C. Você pega esse B e joga para frente. É igual a B vezes o log de A na base C. Alguns chamam de regra do tombo, porque você tomba o B para frente do logaritmo. E é uma propriedade que se usa muito quando você tem igualdade de... Você usa muito a ideia dela, ou o poder dela, quando você tem uma igualdade de potências cujas bases não são iguais. E aí você tem que colocar log dos dois lados. E por que você faz isso? Para poder usar, simplesmente poder usufruir desse poder da regra do tombo. Mas voltando aqui para a questão. Então, ó, regra do tombo. Aqui, tchá, joga para frente. Aqui também, tchá. Opa, errei a posição. Tchá, joga para frente. E aí você vai ter 3 vezes o log de x mais o log de y menos 1/3 do log de z. E agora é só substituir, gente. Log de x é o a, log de y é o b, log de z é c. Então vai ficar 3a mais b menos 1/3 de c. E aqui é o que eu falo, até já gravei até vídeo sobre isso, o nosso famoso falso univ, que é quando dá falso por causa de um mero detalhe. E aqui é o menos só, ele colocou menos 3a. O resto está certo, é 3a mais b menos 1/3 de c. Só que a Univ colocou um menos, isso é típico da Univ. Quando você faz uma questão e você encontra um resultado que é diferente da afirmação por causa de um sinalzinho de menos, por causa de um númerozinho a mais, por causa de um detalhe pequeno, é um bom sinal. Pode ser que você esteja errado e tenha feito errado? Pode, mas é bem menos provável. O mais provável é que você acertou sua resolução e de fato é falso, tá? É um falso nível, é um falso que você marca com mais convicção, menos insegurança, tá? Então aqui, por causa desse menos, é falso, que não tem esse menos na resposta. C. As indicações R1 e R2 na escala Richter de dois terremotos estão relacionadas pela fórmula R1 menos R2 igual a log de M1 sobre M2, em que M1 e M2 medem a energia liberada pelos terremotos que se propagam pela crosta terrestre. Houve dois terremotos, onde R1 igual a 7 e outro R2 igual a 6. De acordo com a fórmula, podemos afirmar que M2 é igual a 10 M1. Será?
Gente, aqui é só substituição de fórmula e, claro, aplicar a propriedade do log da divisão. Vou fazer aqui. Otimizar o espaço, que a questão nível gasta muito espaço, né? E vamos para o item C aqui. Copiar a equação R1 menos R2 igual a log de M1 menos M2. O R1 é 7, o R2 é 6, e aqui eu vou fazer o quê? Log de M1 menos log de M2? Não, eu vou deixar assim. Na verdade, eu falei que ia usar a propriedade do log da divisão e não vou. Agora que eu me recordei. Eu vou deixar assim. Eu vou usar aquilo que eu ensinei no início. Escute o log. Então aqui fica 10, ó. Lembre-se que contar não tem nada implícito. Está implícito que é 10. 7 menos 6 vai dar quanto? 1. Log 1 é igual a log de M1 dividido por M2. Tá? Aqui, ó, escuta o que o Ló está te falando. Qual é o valor que eu elevo a 10 para que vire esse valor, M1 sobre M2? Ele está falando que é 1. Ele está falando que 1 é o valor que você eleva a 10 para virar isso. Ó, ele está dizendo que é igual a 1. E aqui está dizendo qual é o valor que eleva a 10 para virar isso. E aqui está falando que é 1. Por isso que você tem aquela propriedade, ó, que faz esse elevado a esse igual ao logaritmando. Mas no fundo é a pergunta. Então você vai colocar que M1 sobre M2 é igual a 10 elevado a 1, que é 10. Passo o M2 multiplicando e você vai ter que M1 é igual a 10 M2. Será que é o que ele afirmou? Presta atenção, porque o nível quando é falso é por um mísero detalhe. M1 é igual a 10 M2? Não, ele falou M2 é igual a 10 M1. Ele trocou de lugar. E só por causa desse detalhe é falso. Típico falso da Univ. D. Sendo x a solução da equação log de x na base 4 mais log de x na base 16 menos log de x na base 12 igual a menos 3 sobre 2, podemos afirmar que o valor raiz de x é igual a 18. Será? O que eu vou fazer aqui? Observe que eu tenho um log na base 4, log na base 16, log na base 2. Quando eles estão em bases diferentes, você fica proibida de usar essas propriedades aqui, ó, soma de logs, que eles têm como pré-requisito que as bases sejam iguais. Então isso te impede de usar. Não seria tudo mais legal se as bases fossem todas iguais? Sim, professor. Ponto. Aí você vai usar uma das equações, uma das propriedades mais poderosas, na minha opinião, do logaritmo, que é a mudança de base. Como não cabe lá em cima, eu vou colocar aqui, ó. Ela diz que se eu tenho um log de A na base B, eu posso escolher a base que eu quiser e colocar log de A nessa base, que eu vou chamar de C, dividido pelo log de B, que era a base antiga, nessa base que eu escolhi. Qual é a restrição? A base que você escolher tem que ser a mesma aplicada em cima e embaixo da nova fração. Como que isso aqui vai me ajudar, professor? Vou te mostrar. Para isso que essas aulas são assim, focadas em resolução. Como que eu uso essa propriedade? Aqui eu transformo tudo na base que eu quiser. A dica é, escolha a base menor. Tem a base 4, a 16 e a 2. Costuma ser mais fácil se você pegar tudo e trocar para a base menor, que é a 2. Então, o log de x na base 4, eu vou escrever como log de x na base 2 sobre o log de 4 na base 2. Continuando, qual que é o próximo termo? Log de x na base 16 mais, né? Mais log de x na base 16. Então vai ficar log de x na base 2. Era a base 16, então aqui fica log de 16 na base 2. Para não ficar subindo e descendo, eu vou olhar aqui, ó. Aí vem um menos log de x na base 2. Esse aqui já está na base 2, não preciso aplicar a propriedade. E tudo isso é igual a menos 3 meios. Olha que legal. Log de 4 na base 2, usa a primeira coisa que eu expliquei nessa aula. Escuta o log. Ele está te perguntando. Você aí, qual é o valor que eu elevo a 2 para que ele vire 4? E você vai responder 2, porque 2 elevado a 2 é 4. E aqui está te perguntando, qual é o valor que você eleva a 2 para virar 16?
Ah, professor, eu sei, é 4, porque 2 elevado a 4 é 16. Então, log de 4 na base 2 é 2, log de 16 na base 2 é 4. Acabou. Então, vai ficar como agora aqui? A hora mágica é fazer caber nesse espaço aqui, vamos lá. Continuando aqui em cima. Vai ficar log de x na base 2 sobre 2. Vou fazer mais apertado, gente. Mais log de x na base 2 sobre 4. Menos log de x na base 2. Igual a menos 3 sobre 2. Agora já virou álgebra, né? Porque eu vou multiplicar, então, tudo por 4, que é o denominador maior. Multiplica a equação inteira por 4 e você vai ter. Aqui você multiplicou por 4, dividir com 2, fica 2 log de x na base 2. Né? Porque 4 vezes log de x na base 2 sobre 2, estou multiplicando tudo por 4. Cada termo, primeiro esse aqui, ó, por 4. O 4 que eu multipliquei vai cortar com 2, vai sobrar 2 em cima. Multiplico o log de x na base 2. Agora, log de x na base 2 sobre 4 vezes 4 dá o próprio log de x na base 2. Quem não tiver claro e estiver com alguma dificuldade ainda em álgebra básica assim, de multiplicação, pode fazer num cantinho agora, dá pause no vídeo e faz ali no cantinho. Faz o 4 vezes log de x na base 2 sobre 4. Faz ali no cantinho, dá pause. Faz o log de x na base 2 sobre 2 vezes 4. Vê que vai cortar e vai dar 2 log de x na base 2. Aqui fica menos log de x na base... Aqui fica menos 4 log de x na base 2. Né, porque eu estou multiplicando tudo por 4. Eu fiz... Não errei isso aqui não, né? Quando eu fiz antes. E aqui, menos 3 sobre 2 vezes 4. Esse 4 corta com esse 2, fica 2, fica menos 6. Aí vai ficar 2 mais 1 dá 3, menos 4 vai dar menos 1 log de x na base 2, aqui no primeiro membro, igual a menos 6. Para ficar mais claro, mais tranquilo, eu vou multiplicar tudo por menos 1 para tirar esse menos. Aí eu vou ter log de x na base 2 igual a 6 e vou aplicar aquela propriedade que eu falei que vem do você entender o que ele te pergunta. Ele está te falando que que o valor que eleva a 2 para virar x é 6. Então, x é o 2 à sexta. Então, x é 64. Só que a afirmação dele é sobre a raiz de x. Quanto que é a raiz de x? É a raiz de 64, que é 8. E ele afirma que é 18. Colocou umzinho sapeca aqui na frente, não é isso? Então, seria só 8 e por isso está falso. Então, ficou VFFF.